pessoal, meu nome é Lúcio Cassila, estou aqui reunido com os meus colegas amigos para a primeira edição do podcast. Hoje a gente vai falar, nosso primeiro dia, vamos falar especificamente um bate-papo jurídico a respeito de relações de consumo. Então, junto comigo, Lúcio Cassila, Dr. Cris Luizzi, Dr. Angier Barbosa, Dr. Leandro Stefani. Bom, pessoal, falar a respeito de direito do consumidor aí. Black Friday, né? Tá recente. É recente. Natal. Temos um monte de coisas interessantes para serem ditas aí. Quem quiser fazer perguntas, né? Então aí estaremos à disposição para responder. Bom, acabou de passar Black Friday, né, doutor Leandro? Acabou de passar, está em evidência e já emendou com as compras de Natal, inclusive. Aproveitar que o 13º caiu, né? E o pessoal tá com dinheiro no bolso. Fazendo algumas continhas básicas. Se é que sobrou, né, da Black Friday. E em janeiro também, como a gente sabe, tem aquelas mega promoções, saldões, aí, né? Os saldões. A gente tem que ficar esperto só com algumas questões aí, temos que ficar atentos. Muita gente fala da Black Fraud, né? Não Black Friday. Os golpes. Os golpes, tomar cuidado para não cair. E é importante, a gente indica muito fazer um paralelo e ir acompanhando os preços dos produtos, quem tem o intuito de comprar desde bens de menor valor até um valor agregado um pouco mais alto. Inclusive tem muitos aplicativos, né? Aplicativos que fazem esse histórico justamente para facilitar o consumidor e poder usar indicativos, né? Porque comumente a gente conhece, antes da Black Friday, o preço costuma subir para na Black Friday abaixarem para metade do dobro. Aí, infelizmente, não acaba não compensando. O aplicativo é Buscapé, Tem Zoom, o Promobit, tem o Pelando também, que é um muito bom, que você consegue ver o histórico. Tem gráficos, né, de mês a mês, semana a semana, sobre os valores, né, de como eles vão oscilando também. Então é interessante até mesmo quando você quer comprar sem ser, né, na Black Friday mesmo, para você acompanhar os valores e ter uma noção se está realmente com um preço mais acessível, mesmo não estando numa promoção assim como uma Black Friday ou promoções de Natal ou começo de ano, né? Focando... Interessante, perdão a interrupção. É importante mencionar também a questão de parcelamentos. Hoje em dia a gente tem acompanhado muito uns descontos bem mais expressivos para pagamento à vista, com Pix. Tem uns descontos bem significativos, boleto. Pix está sendo bastante comum em diversas plataformas e para a questão do parcelamento acaba subindo e muito o valor. Às vezes já não fica mais razoável, né? Sim, acaba não compensando. Nesse primeiro momento aqui da nossa conversa, a gente está falando basicamente de compras virtuais. Esse é um grande foco de fraudes, né? Sim, os sites falsos, os fakes aí, e sites que não são confiáveis também. A própria empresa não é confiável. E nesse aspecto também dos crimes de consumo, por exemplo, uma coisa que a gente vê que é uma prática que é abusiva, mas ela é recorrente, todos os anos tem, principalmente após Black, após Saldão, às vezes o pessoal faz vídeo, ele chega às vezes na loja e ele levanta o preço e o preço está o mesmo, às vezes está até maior do que era o preço antes da promoção. Isso é uma prática abusiva, né? Isso na questão física, né? Na loja sim. física. Bom, eu mesmo, doutor Angier já me atende, eu mesmo já caí algumas vezes em fraudes, comprei em sites que não eram confiáveis. Que nem estão no ar hoje em dia, né? Então, totalmente diverso da atividade. Eu sugiro, quem for comprar, quem for fazer compras aí em sites não confiáveis, né? De nome não tão exponenciais aí, que verifique o CNPJ, se lá no site indica o endereço, se indica o CNPJ da empresa, dá uma pesquisada no Google esse CNPJ, o endereço para ver se existe, se tem reclame. Principalmente o Reclame Aqui é uma fonte muito bacana de consulta. Reclame Aqui é muito bacana, você tem até uma informação a respeito, né? O Reclame Aqui, né? Ele surgiu em 2001 e é muito engraçado como ele surgiu. O Reclame Aqui ele foi criado por um cara chamado Maurício Vargas. O cara sempre foi muito fuçado e tudo mais, morava no Mato Grosso. 2001, 22 anos. Quando a internet era mato ainda. A internet era literalmente. Desbravou. E aí tava naquela época que tava começando a internet, tava começando a virtualizar as coisas, né? Então a UOL, a Veja, tudo aqueles conteúdos físicos, né, começaram a
virtualizar, né, os acervos que eles tinham, e nisso eles foram e chamaram ele para participar também. Então ele comprou uma passagem de avião para ir para São Paulo, e quando ele foi pegar o voo, ele acabou perdendo esse voo, mas ele não perdeu o voo porque ele tinha chegado atrasado. Na verdade, ele perdeu por uma prática, né, que é recorrente, que é o overbooking, né, que eles vendem mais do que conseguem entregar, né? do que conseguem entregar, e acabou que ele perdeu essa oportunidade de emprego. Então ele ficou bastante chateado com o acontecido e fez reclamações, né? Não é esse termo que você usa quando você conta pra gente. Bastante chateado, você usa um outro termo. Acho que não é adequado agora. Não é adequado. É o termo chulo. Mas, como eu estava falando, ele ficou bastante chateado, né? E fez reclamações perante a empresa de transporte, a empresa aérea, e não surtiu efeitos, né? Então, conversando com outros amigos, assim, surgiu a ideia, né, de se criar um site onde pudesse se fazer reclamações e as pessoas pudessem consultar esse site justamente para saber o perfil da empresa, se é uma empresa que realmente cumpre com o serviço que ela está prestando, e conforme foi passando o tempo, né, já são 22 anos, houve uma melhora. Hoje em dia a maioria das empresas estão inseridas no Reclame Aqui, a gente consegue ver, né, aquelas carinhas lá. Que é o próprio consumidor que às vezes ajuda a coibir esse tipo de prática, né? E a seriedade dessa criação dele é tão intensa que o próprio Procon indica. E o judiciário também, né? É interessante ver que o próprio judiciário ele tende a usar o Reclame Aqui como base, né, para ver se a pessoa ela tentou resolver de uma maneira amigável. E para ver se a prática é reiterada da empresa também, se é recorrente aquele descumprimento, né? Nesse caso do overbook, não sei dizer a época de 2001, mas hoje já é pacificado nos tribunais que é uma prática ilegal. Sim. E todo mundo que tiver necessidade e passar por um transtorno desse, a probabilidade de êxito é quase que... E em caso de overbooking, por exemplo, da empresa muitas vezes ofertar muito menos do que ela realmente tem para dispor, para entregar para o consumidor, é um direito do consumidor, já conforme consabido já, ele exercer esse direito de compra, ele tem direito daquele produto ou algo semelhante. Ele não precisa simplesmente aceitar o estorno, a devolução do dinheiro, porque muitas vezes, passada a promoção, aquele dinheiro não se mostra suficiente para poder comprar o mesmo item, né? Exatamente. Sem falar no transtorno também, que é perder, né? Imagina, você tem um casamento marcado de algum ente querido, uma formatura, ou uma viagem de negócios, como foi o caso. Uma oportunidade, às vezes, ímpar de viajar, né? Uma férias, algo nesse sentido. E a pessoa acaba perdendo, tem check-in para fazer em hotel, acaba perdendo tudo isso. Então é um transtorno muito grande que as empresas aéreas fazem com que os consumidores passem também, né? Então, pessoal, essa questão é importante, né, do overbooking, porque junto com as compras de Natal também vem as férias, né? Ninguém quer ficar com crianças, malas no aeroporto, subjugado. Ou chegar no hotel e não conseguir fazer o check-in, né? Eu aconselho quem for submetido a uma condição dessa, que procure o advogado, porque aí não adianta nem reclamar mais no Procon, porque o erro foi efetivado, o problema... E o dano foi causado. O dano já foi efetivado. O dano que é presumido aí muitas vezes é imensurável, é difícil calcular o que às vezes a família passa. Perder as férias, ainda que as empresas aéreas forneçam hotel, alimentação, não é suficiente, como vocês disseram. É capaz de ter um evento imperdível, a pessoa não tinha como não comparecer, o dano é presumido nesse caso. Voltando para a questão das compras, tem gente que comprou desenfreadamente aí na Black Friday, né? A gente tem alguns exemplos. A gente tem exemplos aqui, inclusive no escritório. Aqui também. E para além do endividamento, que é o endividamento geral aí, né, das pessoas que não tomaram cuidado, né, doutor Anjo, com os suas compras aí em relação aos seus créditos, mas as trocas, as pessoas pensam que assim, ela recebeu uma coisa fora do tamanho, então ela tem direito cor diferente, às vezes modelo diferente. Não, um modelo diferente do que ela comprou, sim, mas se o que ela comprou vier diferente do que ela comprou, sim, mas ela pediu um tênis 40 e o tênis 40 não serviu. A loja não é obrigada a trocar essa medida, né? Depende. Questões de compra online, sim,
valendo-se do princípio até do Código de Defesa do Consumidor do direito de arrependimento, tem 7 dias para não questionar nem questão de tamanho, qualidade. Me arrependi da compra, comprei online, não quis mais, mudei de ideia. O dinheiro vai fazer falta no futuro. Exatamente. Mas o pessoal tem que estar atento, né? Sim, tem que estar bastante. O legal é que o direito de arrependimento ele engloba não só a pessoa, às vezes, simplesmente não gostou da mercadoria, não é nem questão, às vezes, do uso. Não é usual, não gostei, pronto. 7 dias sem fundamentação. Não quero mais, estou devolvendo. Compras em estabelecimentos físicos já não é bem assim, né? Aí vale a questão da política da empresa, fazer essa troca ou não. Vai ser eu nunca vi nenhuma empresa não se trocar, negar, se negar essa troca, mas... Uma coisa que também é bom obrigado. a gente relevar é a descrição errada também em sites, né? Principalmente de compra online, se tratando de compra online, se a descrição do produto ela estiver equivocada por qualquer motivo que seja, é considerado crime de consumo. Então a pessoa, assim que chegou, ela olhou e falou, não é. Não, mas no site está assim, não importa. Se a pessoa chegou e realmente não é o que ela procurou no site e efetivamente comprou, ela tem direito à troca e ser restituído. E a oferta vincula quem fez, né? Exato. Se ele fizer uma oferta errada, com um valor muito menor, ela é obrigada a cumprir. Ela é obrigada a cumprir. Inclusive, a gente tem uma máxima no Código de Defesa do Consumidor que prevê que todos os anúncios devem constar preços. E isso a gente, tanto em meios físicos quanto em meios virtuais, que é o que a gente não verifica no cotidiano, uma transgressão assim, nítida ao preço inbox. Aquelas lojas no Instagram, né, que aí coloca o produto, mas não coloca o valor. O preço é segredo, né? E aí a pessoa pergunta no comentário, qual o valor? Aí, chamei inbox. E aí, tipo assim, só aquela pessoa sabe do valor, mas e o restante que estava interessado em saber também, né? Então é uma prática. Tem umas contas que fazem isso para perguntar o valor e publicam depois, só para tentar mitigar essa questão. É interessante. Eles intermediam o mercado, né? 10 tá bom, tá muito, tá barato. Aí ele vai equalizando o valor das coisas de acordo com o interesse da demanda, né? Exatamente. Não tem um valor já pré-estabelecido do produto. Vitrines também, a gente vê que é legislação hoje vinculante constar o preço em todas as vitrines, para o consumidor estar passando na rua ali e saber o... Para evitar induzir a erro o consumidor, né? E não pode colocar o precinho pequenininho da parcela. Coloca o precinho pequenininho da parcela. E um negócio que é interessante também, que essas questões de preço, né? É quando as lojas colocam o valor errado, né? Sim. Coloca o valor menor e a pessoa acha aquele preço lá, gosta e na hora de passar no caixa, não, o valor é diferente. Mas eles são obrigados a cumprir o valor que foi informado. Ainda que tenha se tratado de um erro. Eles são obrigados. Isso quando não vem um seguro embutido nas grandes varejistas, né? A pessoa compra um sofá, uma TV e, essa parcela tá maior. Não, mas faz parte. Aí a pessoa depois pega a nota e vai olhar, tem um seguro embutido de 1 ano, 2 anos na mercadoria que ela não contratou, né? Aí enquadra em venda casada, que é uma outra esfera que também é prática vedada. Igualmente proibido, né? Exatamente. Outra coisa que, me incomoda profundamente, mas eu não sei se tem alguma vedação no Código do Consumidor, aquelas gôndolas estão assim, a partir de R$50 e não tem nenhuma peça, nenhuma peça de 50. A mais barata custa 200. Aí eu não sei se tem alguma vedação a essa... Não tem vedação. Podem alegar... tinha de 50, mas já vendeu. Mas se o consumidor conseguir provar que de fato não tinha, que a promoção é enganosa, é um crime de consumo, que induziu a erro o consumidor. Nada como um criminalista, né? Tudo ele quer pôr na cadeia. Tudo ele vê um crime. Tudo ele quer pôr na cadeia. Bom, a gente tá vendo aí que Black Friday, Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças, enfim, todas as questões que envolvem consumo precisam ter uma certa atenção, né, dos consumidores, uma prática e das empresas para não porque as empresas sérias não querem transgredir o direito de ninguém. Querem efetuar as vendas da melhor forma possível, não transgredindo esses direitos, né? Essas empresas grandes também, né, não é uma prática tão forte assim com as empresas menores, mas voltando naquela questão do Reclame Aqui mesmo, o próprio fato de responder assim já é um ato assim que você vê que as empresas maiores já conseguem realizar de uma maneira mais eficiente e dessa maneira sanar realmente, né, a dor do cliente. E, então, muitas vezes a gente tem que olhar e as empresas também enxergar isso como uma forma de melhorar o serviço, né? Se errar é normal, então vamos tentar corrigir esse erro, né?
e de uma maneira mais segura conseguir deixar o cliente satisfeito, que assim ele volta, né? Porque cliente satisfeito... E principalmente hoje no Mercado Livre também tem, né? Sim. O índice de referência, a margem de acerto Sim. ali. No mundo mais globalizado e informatizado, não é interessante que uma empresa seja pequena ou grande, o consumidor é satisfeito, porque ele publica, ele divulga negativamente a empresa. Isso, publicidade negativa, não é uma boa publicidade para as empresas. Vocês já viram o site seguro.com? É um site, siteseguro.com. Aí você coloca, tem um campo, você coloca o site da empresa. E ele dá um monte de informações a respeito desse site, siteseguro.com. Aí copia, cola lá o endereço do site, quando você dá um enter, ele vai fazendo um checklist. Se a pessoa tem das reclamações que ela tem no Reclame Aqui, se ela tem algo de errado, se o caixa é dela, enfim, ela vai dando todas as informações a respeito do site. Uma coisa que é legal pontuar para o consumidor também é nunca comprar dentro de rede social, né? Que a gente, muitas vezes aí o pessoal tá, não, eu tô procurando uma air fryer, uma TV, e aí o próximo algoritmo dele ali, depois vai indicar na rede social, no Facebook, no Instagram, muitas vezes a pessoa, eu vou finalizar a compra, e aquilo ali provavelmente é clonado, provavelmente Sim. não é o site idôneo ali, e o produto Ele não é vai isca, chegar. né? Exatamente, é o phishing, né? É exatamente igual física, assim, visualmente, mas Ele a empresa... Tá pescando ali, estão pescando ele. Muda uma letrinha ali, um Exatamente. ponto, e a pessoa acaba não prestando atenção nesse fato e acaba caindo realmente nesse golpe, porque o site é extremamente parecido. Então, Sim, sim. E aí muda o domínio, né? Muda uma coisinha do domínio e a pessoa não percebe. Em muitos casos, existe a tentativa de responsabilização da própria empresa real. Sim. Mas é bem complicado porque não foi ela a causadora É desse difícil dano. conseguir comprovar que ela não foi Isso. diligente o suficiente para coibir esse tipo de fraude, ou que o Exatamente. site fosse clonado, algo nesse sentido. Né? Sim. Aqui na mesa a gente tem né? O Dr. Lúcio. Viu uma Alexa por um preço muito, muito bacana e falou assim, nossa, vou comprar. Oportunidade de negócio. E todo esperto viu lá o símbolozinho do Reclame Aqui com a carinha feliz e não se deu ao trabalho de ir no confirmar, no né? Reclame Aqui. E o que aconteceu? Comprou, não chegou, o site saiu do ar, a gente entrou com uma ação, o oficial de justiça foi lá, não encontrou o lugar e, infelizmente, a chance de encontrar é um pouco baixa, né? Isso mostra para o consumidor também que todo mundo é passível de erro, né? Às vezes a gente não se atenta na correria do dia a dia, na rotina do trabalho, às vezes. E a casa do ferreiro, o espeto é de pau, né? Como O cara vem, não faz um podcast para dar dica pros outros, mas não segue. Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. A ideia do site acho que veio depois, né? Veio depois. Doutor Leandro, tem uma série de instrumentos também que ajudam nas compras, né, que podem ser utilizados, questões de cartão de crédito, milhas, né? Sim, além das milhas, como já muito conhecido, né? Fazendo um paralelo também com a Black Friday, tem vários cartões de crédito que oferecem alguns benefícios, no sentido de, se você estiver acompanhando o preço, você fez todas as diligências, você comprou um item na Black Friday, paguei um valor superior, alguns meses depois encontrei o mesmo item por um preço inferior, tem vários cartões, as pessoas precisam diligenciar junto às instituições bancárias, mas eles ressarcem o que você pagou a mais. É tipo um seguro que eles fazem, uma cobertura, é uma garantia, né? Isso, é um benefício que eles dão para os consumidores e muitos cartões têm esse benefício, vários dos indivíduos irem atrás disso, que é bastante interessante. Te protege, mesmo se você achar algum item mais barato do que você pagou, que é muito triste acontecer isso, né? Dá uma revolta, mas ele te assegura o ressarcimento do valor que você pagou a mais. A melhor coisa é a gente não olhar, comprou, esquece. Mas é oportuno, sabendo disso aí, sabendo que tem essa cobertura, exatamente, por que não usá-la, né? E mais uma vez a gente volta no acompanhamento do preço, né? É uma coisa que se mostra necessária, independente se vai ser um saldão de começo de ano, se vai ser Black Friday, Semana do Consumidor. Acompanhando o preço, o cliente vai conseguir saber se aquele preço realmente é promocional ou se ele é um preço muitas vezes até aquém do preço normal. Sim, exatamente. Milhas também é uma possibilidade bacana, né? Sim, tanto juntar milhas quanto negociação de milhas, que até tem algumas vedações agora em legislação que saiu recente, sobre as vendas de compra e venda, negociações de milhas assim, mas juntar as milhas do cartão é sempre muito válido. Só não pode esquecer de ativar
as milhas do cartão, né? As milhas não surgem lá, você tem que ativar o programa de pontos do cartão. Tem até alguns aceleradores de pontos, para cada real você ganha 2 pontos. Vale 1,5. Às vezes tem algumas promoções também, né? Sim. Que você compra e vale o dobro de pontos. Exatamente. Então, bom você tentar isso, que são benefícios aí que... O consumidor ele vai sair na vantagem, né? Com certeza. Angê, fala mais a respeito dessa questão da relação. O que o judiciário entende em relação às questões administrativas, né, do Reclame Aqui, do PROCON? Então, o judiciário, né, ele tende a ver se a pessoa ela tentou, né, ao menos resolver de maneira amigável aquela situação com a empresa, tentou ir lá conversar, seja ir no PROCON ou mesmo fazer uma reclamação no Reclame Aqui, e a partir disso, não tendo sucesso, o que infelizmente é o que acontece, na maioria das vezes o cliente ele não tem um sucesso para resolver o problema dele, acaba que ele tende a procurar um advogado, né, e acionar o judiciário, e a partir daí o juiz ele vai analisar se a pessoa ela tentou resolver de maneira amigável, que foi esgotadas, né, todas as vias administrativas para depois acionar o judiciário. E quando a pessoa ela percorre todo esse caminho, né, o sucesso numa ação ela tende a ser bem maior, porque aí o juiz ele tende a perceber que a pessoa realmente conseguiu, realmente fez de tudo para resolver aquele problema, e infelizmente a empresa não se prestou a resolver aquele problema. Essa tentativa ela conta pontos, né, em todas as searas, mas do direito do consumidor principalmente, resolver amigavelmente, extrajudicialmente, né? O problema é que muitas vezes o consumidor se vê obrigado, impelido aí a procurar um especialista, um advogado aí para poder ter os seus direitos resguardados, né? Você sabe qual é o problema, Cris, que eu acho no PROCON? Eu adoro o PROCON, acho uma instituição muito séria, muito bacana, mas tem um problema o PROCON. Ele indica para o consumidor, muitas vezes, para que ele vá sozinho no juizado especial, sem um acompanhamento, sem orientação adequada, sem orientação jurídica. E ele vai passar por um procedimento chamado atermação, que muitas vezes é encaminhado por um estagiário. Também gosto muito dos estagiários, mas ele é um estagiário, não tem o conhecimento técnico. Algumas limitações. Tem as suas limitações técnicas, e a proteção do direito fica quem, né? Uma coisa que é legal a gente falar, que muitas vezes essa situação a gente já falou, mas ela rompe a barreira do aceitável, do dissabor do dia a dia, né? E aí a gente tem caracterizado o dano moral, e aí realmente é interessante procurar um advogado, um especialista consumidor, porque realmente o dano moral presumido da situação gerou um transtorno tão interessante assim para a pessoa, tão angustiante, que para ela compensa procurar um advogado, ao invés de simplesmente buscar a restituição, né? Por exemplo, comprou uma geladeira porque a da pessoa quebrou e prometeram em 2 dias, demorou 2 meses. E isso não é um mero sabor. Isso quando entregam, né? Quando entregam. Afinal de contas, é uma geladeira. Exatamente. Não é uma televisão ainda que é a assim, quarta televisão da pessoa. Exatamente. Não é um item necessário para o fogão, ele trocou o fogão. Sim. E o fogão não chega. Exatamente. Falando do dano moral, muitas vezes esse abalo aí traz consequências para a família toda, né? Por exemplo, igual a gente falou de viagem, né? Às vezes uma pessoa chega no hotel com a família, filhos, não tem check-in, não tem nada para fazer, e o abalo, o transtorno que vem depois Sim. disso. Às vezes, muitas vezes ela precisa de um acompanhamento até para poder superar isso aí, né? De qualquer forma, o judiciário tem dado respostas adequadas, né, aí para essas questões. Eu acho que há pouco tempo atrás essa manifestação de mero dissabor e aborrecimento do dia a dia eram mais recorrentes, né? Hoje eu tenho visto bem menos. Antigamente era mais fácil ouvir falar, né, que a pessoa passou por um transtorno desse porte aí, realmente ela não foi ressarcida, ela não teve nenhum dano moral, nada no sentido. Hoje em dia não, sistematicamente o judiciário tem se mostrado mais ativo. Eu acho que os juízes estão sofrendo também nas relações de consumo, né? Então aí eles ficam mais humanos, né? Se conscientizam, né? Eu sempre falei, às vezes a gente tem que torcer para o juiz passar por algumas situações que os cidadãos comuns passam, né? Exatamente. Eles ficam lá numa bolha, e aí tem juiz que pensa que a gente fica parado na esquina esperando alguém afetar a nossa moral. É bom para eles verem que nem tudo é de sabor, é do cotidiano, né? Exatamente, é do cotidiano, mas afeta a moral. Afeta a moral da pessoa, afeta o financeiro da pessoa. E às vezes as pessoas ficam preocupadas também, mas o valor
que eu sofri de dano é tão pequeno, não vale nem a pena. Tudo bem, se ela olhar para a questão dela, não vale a pena, mas aquela pessoa que cometeu dano pequeno contra ela, está cometendo esse dano pequeno contra centenas, milhares. De forma reiterada, né? De forma É muito reiterada, importante né? procurar o advogado de confiança e entrar realmente buscar seus direitos. Fazer Entrar com as valer, medidas né? legais, Fazer valer. Sim. Tem até uma frase lá do livro do Lering, esqueci agora o nome do livro, mas enfim, ele fala que não importa se é 1 ou 1 milhão, é meu. O direito é o mesmo. O direito é o mesmo. Nossa, pecado eu não lembrar que eu lembro. E uma eventual indenização, ela já cumpre esse caráter também, é preventivo e punitivo também para a empresa. Para evitar, de forma a coibir esse tipo de atitude. Enfim, essa é uma ótima época para empréstimos consignados, né? Os bancos saem distribuindo aí para os velhos. Para quem não quer. Saem distribuindo. Principalmente, eu diria, para quem não quer e não contrata. Aí os aposentados sofrem também com essas questões, porque eles querem consumir e aí os bancos oferecem coisas que eles não podem pagar, ou então às vezes entregam, depositam na conta deles sem eles saberem, a contratação. e já passa sem a solicitação, sem a contratação. E mesmo quem contrata, é muito importante verificar o valor das parcelas, o valor que você estará pagando. Se atentar ao valor total, o montante que vai ser pago. Porque às vezes eles analisam muito o valor da parcela. A parcela é baixa, cabe no orçamento. Aí quando eu ver 90 parcelas. 90 parcelas é o triplo do que você pegou, aí é bem complicado. E o problema é que às vezes se os juros for baixo, pode ser entendido lá na frente que a pessoa consentiu com aquilo ali. Então é importante a pessoa analisar antes da contratação também. Né? E a abusividade de juros também é uma matéria para procurar o advogado também para fazer essa análise, ver se não tem nenhuma transgressão aí. Forma de se resguardar. Né? Exatamente. E é interessante essas questões de crediário, né? Hoje não é comum mais. Até umas décadas atrás, a felicidade era um crediário nas Casas Bahia. Hoje não é tão comum, felizmente, porque o crediário era para comprar 3, 4 produtos com o valor que se pagava ao final, né? Ficava muito superior. Né? Só que aí aconteceu uma coisa inversa que me incomoda profundamente. Acho que uma hora vão ter que resolver isso aí nas relações de consumo. Quanto que é o produto? 1.000, 10 vezes de 100. Mas se eu pagar à vista? 1.000. Ou seja, se eu pago em 10 vezes ou se eu pago à vista... Aí não tem um atrativo para o consumidor que quer se ver livre de uma parcela, né? O custo do dinheiro já está incluído ali, de qualquer forma. Né? Naquele produto está incluído o custo do dinheiro. Muitas lojas, infelizmente, têm feito essa prática aí. E no dinheiro é R$100, no Pix é 110, gente. Ele é considerado, ele é análogo ao dinheiro físico, né? Então essa prática aí é abusiva e é ilícita também. Porque a autorização legal é para as compras no cartão de crédito. Sim, porque aí tem a taxa da maquininha. As taxas de maquininha. Bom, pessoal, acho que é isso aí, né? O conceito. No primeiro momento. Primeiro episódio piloto. Na realidade, se a gente quisesse focar só num dos temas dessa nossa conversa, a gente podia falar aqui. Dá para falar só sobre viagens, dá para falar só sobre a prática. Sobre práticas abusivas. Mas a gente vai ter oportunidade, acho que dessa de viagens aí está acontecendo de maneira sistemática, esses pacotes com data flexível, empresas grandes aí, né? Nos próximos episódios teremos que tratar essa questão de URB, 1, 2, 3 milhas está bastante em evidência. Vamos conversar mais sobre. Todo mundo viaja, né? Aí se a gente der sorte, no próximo episódio não vai estar chovendo, trovejando, que nem esse. A gente passa uma graxinha na cadeira do Dr. Cristiano, que ficou rebolando. Para não ficar mexendo. Bom, pessoal, obrigado pela companhia nessa nossa primeira edição da podcast. Hoje, com a presença do Dr. Cristiano Luiz, Dr. Ânger Barbosa, Dr. Leandro Stefani e eu, Lúcio Cassila, e estamos à disposição para perguntas. Se a gente não abordou aqui o tema interessante para a sua necessidade, estamos aqui à disposição para responder, tá bom? Obrigado pela companhia e até o próximo podcast.